Fala galera, saudações aos nossos seguidores, eu sou o Daniel e hoje eu quero continuar falando um pouquinho sobre o storytelling, mas não necessariamente sobre o sistema. Eu vou falar um pouco mais sobre um dos cenários que a gente tinha no mundo das trevas, que é o cenário do lobisomem apocalipse. Esse cenário era o meu preferido de jogar na época do storytelling e era o mais injustiçado entre os três principais, né? Que é o mago, o vampiro e o lobisomem. Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o porquê disso. Mas o que é o jogo do Lobisomem Apocalipse? É como o próprio nome diz, você é um lobisomem, tem há toda uma sociedade de lobisomens, entre eles se chamam de Garou, e eles tentam evitar o apocalipse, eles tentam evitar a destruição tanto da raça deles quanto da Terra e dos espíritos de Gaia, que é como eles chamam o espírito da Terra. Então, assim, diferentemente do vampiro, o lobisomem é um jogo com muito mais camadas, com muito mais envolvimento e interação com espíritos, com outros planos. Por exemplo, no lobisomem a gente tem o plano material, que é onde a gente vive, e as diversas camadas da umbra, assim como no mago. Então tem a penumbra, a umbra rasa, a umbra profunda e por aí vai. Que são é, camadas do mundo espiritual cada vez mais distante do plano material. É meio complexo de entender assim em princípio, mas você pega o jeito. Beleza, os lobisomens querem evitar o apocalipse. Mas o que está acontecendo? O que é? O lobisomem ele é um ser imbecil, que nem a maioria dos lobisomens de filme que a gente vê? Não. Os lobisomens têm uma sociedade organizada e tal. Eles são sim criaturas feitas para a guerra, mas existem diversos tipos de garou, diversas tribos e augúrios, e cada camada do personagem dá nuances totalmente diferentes para ele. Então, você pode tanto ser um lobisomem que quer destruir os seres humanos porque eles destroem a terra, corrompem a terra e você vive na floresta e tal, não tem interação nenhuma, quanto você pode ser um político que sabe que a raça humana ela está destruindo a terra, então você tenta minimizar essa destruição da melhor forma que você pode. Então tem diversas formas de você criar personagens no lobisomem, existem diversos tipos de personagens diferentes. E como que é a estrutura básica desses personagens no jogo? Os personagens eles têm três definições que vão direcionar o que ele é, que é a raça, o augúrio e a tribo. A raça é a origem do seu personagem. Um personagem que é um garou, ele ou pode ser filho direto de lobisomens, ou ele pode ser filho de parentes de lobisomens, né? Como se fossem linhagens diferentes. Mas basicamente vamos assumir que você seja um filho direto. Você pode ter três raças. Lupino, que vai ser filho de um lobisomem com um lobo. A forma natural dele é a forma de lobo. Você pode ser um hominídeo, que vai ser filho de um lobisomem com um humano, e a forma natural dele é a forma humana. Ou você pode ser um impuro, que é o filho de um lobisomem com outro lobisomem. Por que impuro? Na sociedade Garou, há uma lei que proíbe que dois lobisomens cruzem e tenham filhos, porque esse filho ele nasce com uma deformidade e ele é estéril. Então eles entendem que isso é uma forma que Gaia criou para mostrar a eles que isso não era permitido. Então eles são vistos mesmo como párias na sociedade, não são bem tratados e tudo mais, os impuros. Aproveitando que a gente falou das raças, vamos só deixar claro as formas que os lobisomens têm, né? A gente está acostumado com filme que ou o cara é forma de lobo, ou forma de crinos, né? Que é aquela forma de lobisomem mesmo, ou a forma humana. Mas no Werewolf nós temos outras duas formas, mas vamos ver as cinco lá. A gente tem o lupino, que é a forma totalmente lobo. A gente tem o ispo,
que é uma forma entre o lobo e o crinos. Então é um lobo 2, 3 vezes maior que um lobo normal, muito mais robusto, muito mais forte. A gente tem a forma crinos, que é a forma de guerra deles, né? Aquela forma de lobisomem clássico que a gente conhece. A forma glabro, que é entre o crinos e o humano. Então é um humano maior, mais musculoso, mais peludo, com feições mais selvagens, sabe? Dentes grandes, mais ou menos tipo dentes de sabre do X-Men. E a forma hominídeo, que é a forma de humano normal. Essas são as 5 formas. Todo lobisomem consegue assumir qualquer uma dessas 5 formas, e cada forma altera as características físicas e atributos do personagem. Os augúrios. Existem 5 augúrios. O augúrio nada mais é do que a lua sob a qual o seu personagem nasceu. Então, se o personagem nasceu sob a lua nova, ele vai ser um Hagabashi. Hagabashi são os trapaceiros, os ladinos da sociedade Garou, aquele cara que faz tudo meio por baixo dos panos, ele age meio à espreita. Os dons dele, os poderes deles, são normalmente ligados a esconder objetos e engambelar o adversário e coisas do tipo. Se o teu personagem nasceu sob a lua crescente, ele vai ser um Teurge. Os Teurges são os xamãs da sociedade Garou. São os caras que têm mais contato com os espíritos, e os poderes deles normalmente são relacionados a isso, a comunicação com o espírito, a invocar espírito, a expulsar e essas coisas do tipo. Se você nasceu sob a meia-lua, você vai ser um Philodox. Philodox são os juízes, os guardiões das leis, das tradições, os mediadores da sociedade Garou. Normalmente os poderes deles são ligados a descobrir verdade, coisas assim, impor a vontade. Se você nasceu sob a lua minguante, você vai ser um Galiardi. Os Galiardes são os artistas, esse é um augúrio mais emotivo, no sentido de impulsivo, que se entrega. Normalmente os poderes dos Galiardes estão associados à comunicação, a invocar heróis do passado e coisas do tipo, e também para a batalha. E se você nasceu sob a lua cheia, você vai ser um Orron, que são os guerreiros da sociedade Garou, e aí é destruição mesmo. Os dons deles são tudo para dar mais dano, deixar a garra de prata e coisas do tipo. Passando os augúrios, nós temos as tribos. São 12 tribos, e cada uma normalmente tem uma origem geográfica e um padrão também de comportamento e tal. As 12 tribos são, vou passar rapidinho por elas. Os andarilhos do asfalto são garous que normalmente vivem mais na sociedade humana, têm mais interação com tecnologia, isso através de seus poderes e tal, conversam com espíritos da cidade, coisas assim. Os crias de Fenris esses são os guerreirões nórdicos da sociedade Garou, normalmente os protetores dos Caernes são os crias de Fenris e tal. Os Fianna são garous mais da região ali de Gales, assim, Irlanda e tal. Eles têm uma tradição maior de artistas e tal, mas também são guerreiros valorosos, são os Fiannas, na minha ótica, eles têm um comportamento bem parecido com o dos Galiards, assim, mesmo sendo tributo, sendo augúrio. Os filhos de Gaia são os pacifistas. Eles tentam resolver tudo sem guerra, tudo pela conversa. Exatamente isso, são os pacifistas da sociedade Garou. As Fúrias Negras são uma tribo de lobisomens femininas somente. São originárias das Amazonas, lá da região da Grécia e tal. Elas sacrificam os garou macho que nascem entre as Fúrias Negras e são meio que antagonistas ali aos crias de Fens. Eles têm uma certa rivalidade. Os garras vermelhas são os garous mais selvagens que tentam evitar ao máximo o contato com a sociedade humana. Eles acham que os humanos são uma mácula mesmo na Terra e precisam ser destruídos. Os peregrinos silenciosos
são garous nômades, eles sempre estão indo para tudo quanto é lugar, eles têm feições mais egípcias, tanto que as formas crinos deles lembram muito os deuses egípcios e tal, e eles a sociedade costuma dizer que quando eles chegam normalmente vem uma má notícia junto. Os presas de prata são os garous que são considerados os líderes da sociedade garou. Eles são altivos, com bastante postura, bastante liderança, e também já demonstram uma certa decadência, assim, caminhando por uma decadência, sabe? Eles têm uma certa loucura aí nessa liderança deles. Os roedores de ossos são garous que, assim como os andarilhos do asfalto, são muito adaptados à cidade, porém, eles vivem à margem das cidades, são mendigos, moradores de ruas e coisas do tipo. Tanto que as formas de lupina deles são muito parecidas com cachorros de rua. Os Senhores das Sombras. Os Senhores das Sombras são os garous que, digamos que se arriscam um pouco mais em território inimigo. Eles fazem bastante acordos, se envolvem com criaturas inimigas a fim de tentar tirar proveito de situações, às vezes bem intencionadas, às vezes maus, mas são caras que as pessoas sempre têm um pé atrás e são opositores assim diretos aos presas de prata. Os Uktena são uma tribo mais mística também, de descendentes de indígenas norte-americanos. Tem bastante aquela conexão com os espíritos e tal que os teurges têm. E os Wendigo, que são das regiões mais geladas da Terra e são guerreiros ferozes também, bem tribais. É uma tribo irmã dos Uktena, também são indígenas, né? São aqueles caras que você vai recorrer em última instância para pedir uma ajuda. Dado aí esse passado por alto assim, essa estrutura dos personagens, vamos voltar um pouco mais para o cenário. No jogo do lobisomem, nós temos a tríade, que é o Irme, a Weaver e a Wild. Então, esses três espíritos são espíritos muito poderosos, muito grandes, que digamos que eles que coordenam o rumo do mundo. Então a Wild é uma força que cria tudo a Wild cria, uma força selvagem. A Weaver, ela é uma força que é um espírito que dá padrão, que pega tudo aquilo que a Wild criou e dá um padrão para ele. E o Irme é uma força destruidora, que destrói tudo aquilo que a Wild criou. A Weaver deu um padrão, a Irme destrói. E é um ciclo que precisa existir para que a roda continue girando. A Wild siga criando, a Weaver dando padrão, padronizando, e a Irme destruindo. E aí é um dos grandes pontos focos do cenário, porque teoricamente o Irme é o grande vilão do jogo. O espírito da Wyrm, o espírito corruptor, o espírito destruidor, é ele que os garous combatem. Os servos da Wyrm são os antagonistas que os garous combatem. Porém, há diversas linhas de pensamento no próprio jogo sobre se é realmente a Wyrm o vilão da história. Porque, beleza, a Wyrm é um espírito destruidor, mas há quem diga que ela só está destruindo desenfreadamente porque o Weaver está padronizando desenfreadamente. Então isso explicaria a quantidade de cidades que nós temos, cada vez aumentando mais, destruindo as florestas e tal. Então as forças são meio que representadas por isso. A Wild é bem ligado à selva, ao selvagem. A Weaver ao padrão, às cidades, às construções, e a Wyrm é a destruição de tudo, seja selvagem, seja padronizado. Então uma das coisas mais maneiras do Werewolf é você jogar com isso. Quem é o real antagonista? O que os personagens vão atrás? Eles vão atrás de combater os espíritos da Wyrm, que são os caras que estão destruindo agora? Ou eles teriam que combater a Weaver, porque consequentemente diminuiria a necessidade da Wyrm de destruir e corromper? Enfim, isso aí é papo para um programa inteiro. Existe um livro do Werewolf, inclusive,
só sobre isso. E os demais antagonistas que nós temos, tirando os espíritos, a Pentex, que é uma mega corporação que atua em diversos ramos e acaba servindo, são servos da UIRM que comandam e camuflam as atividades da Pentex para ir destruindo, corrompendo e tal. Nós temos os vampiros, que são os antagonistas mais clássicos, embora seja, eu acho meio chato todo jogo de Werewolf você ter o vampiro como antagonista, porque ele não é bem um servo de um ser da Wyrm. Os lobisomens enxergam eles como sendo, até por eles já estarem mortos e ter um nível de humanidade talvez não tão alto. E sei lá, tem os caçadores também, assim como tem caçadores de vampiros, caçadores também de lobisomem. Caçador caça tudo que é ser sobrenatural. E por aí vai. É o que sua mente permitir. No início do vídeo eu falei que os lobisomens são talvez o jogo, né? O lobisomem talvez seja o mais injustiçado dos três cenários básicos do antigo mundo das trevas. E eu explico isso. Normalmente, quando se fala em lobisomem apocalipse, o pessoal já fala, é porradaria, é jogo porradeiro e tal. Até pela característica da criatura, né? A forma crinos do lobisomem, ele ganha mais 4 de força, mais 3 de destreza e tal. Então assim, eles são sim criaturas para guerra. Mas eu acho que o jogo do lobisomem ele te dá possibilidades muito maiores do que o Vampire, por exemplo. Porque o vampiro você fica muito preso ali só nas intrigas políticas e tudo mais. O lobisomem, só o fato de você poder, qualquer lobisomem, atravessar a película entre o mundo real e o mundo espiritual, cara, já amplia as possibilidades assim, de uma forma absurda. E aí você pode ter intrigas entre a própria sociedade Garou, que alguns acham que você tem que destruir a humanidade, outros acham que você tem que proteger a humanidade, outros não acham nada, acham que tem que sentar e assistir. Você tem intrigas com outras criaturas sobrenaturais, como magos, os caernes dos lobisomens, que são lugares onde a energia entre o mundo espiritual e o mundo material fluem mais facilmente, também são cobiçados por magos, que chamam de nodos esses lugares. Então você pode ter magos querendo tomar um determinado caerne e não necessariamente com uma má intenção. A mesma boa intenção que o lobisomem tem em querer defender o caerne, um mago pode ter também. Só que um não vai abrir mão para o outro. E esse é o maneiro. Aí entram as camadas. Não tem um vilão. Ambos podem ter objetivos dignos com aquilo ali. Os próprios vampiros, mas eu gosto de usar o vampiro de uma forma mais sutil, não o vampiro, eu sou monstro, mato seres humanos, mas por exemplo, como que um lobisomem lida quando ele tem que destruir um vampiro que é um bom samaritano, um cara que ajuda a criança, sei lá, você pode ter eu já coloquei um antagonista numa campanha, nossa, eu mestrei uma campanha para mais de 8 anos de lobisomem, e que um dos antagonistas era um vampiro, um toreador, que tinha humanidade 8, 9, não lembro, e o cara fazia trabalhos sociais, ajudava as pessoas e tal, e em um certo ponto um dos personagens se deparou com ele e queria destruir por um outro motivo, o cara tinha um envolvimento com a irmã dele e tal, mas e aí, é um cara bom, é um vampiro, mas não é um ser desprezível. Então, o que eu acho maneiro no jogo, no Storyteller como um todo, mas assim, no Lobisomem, é você botar esses dilemas pro personagem pensar. Não é simplesmente jogar uma máquina de matar lá no meio de um monte de espírito, de fomori, de o que quer que seja, e ele sair destroçando todo mundo com garra, mordida e usando o dom, caindo trovão do céu e coisa assim. Não. Maneiro ele ter todo esse poder e ter que dosar isso na forma de usar, até porque eles têm o véu, assim como os vampiros têm a máscara, que é se esconder da sociedade, eles têm o véu. Então, um humano que vê um lobisomem, ele tem um certo delírio, aí depende do nível de fúria daquele lobisomem e tal, algumas coisas de sistema assim, que aí ele ou vai lembrar ou ele esquece,
algumas coisas que podem influenciar ali. Qual vai ser a reação que ele vai ter? E até para se aproximar. Se um humano normal se aproxima de um lobisomem e ele tem alguns determinados atributos muito altos, aquele humano pode não simpatizar, pode não nem se aproximar daquele garoto. Enfim, é um jogo com muita possibilidade, tem muita coisa para falar. Se a galera quiser, futuramente posso fazer algum outro vídeo falando mais a fundo de cada tribo, dos augúrios, do próprio cenário e coisas do tipo. Mas é o meu preferido, por isso que quando eu quis falar de um cenário, eu quis começar por ele. E queria saber se vocês gostam, deixa aí os comentários, dá um like aqui no vídeo, compartilha. E é isso aí, galera. Até a próxima.